Olá pessoal, tudo que eu falo não é verdade absoluta, nada mais é do que análises de estímulos jogados no ambiente, né? Hoje eu vou falar sobre a questão do silêncio. Desde o ano passado, vamos falar fevereiro ali do ano passado, eu tenho diminuído drasticamente, realmente drasticamente, meu tempo de conversa. Meu tempo ali que eu dedicava, às vezes, conversando com a pessoa conhecida, enfim, tá? Conversa no geral. E no decorrer do ano, né, do ano passado, e cada vez mais me isolando, né, cada vez mais ali tornando-se um eremita digital, eu tenho cada vez mais falado apenas em questão de business, né? Ou seja, simplesmente em questões corporativas. Posso que eu esteja falando um pouco meio que estranho, pessoal, que após voltar da dengue, parece que os meus ouvidos, né, tem como se fosse um tampão. Só para estar explicando, às vezes, o Marcelo tá falando meio esquisito. Enfim. Então, que quando você começa esse exercício de falar pouco, que eu lembro que eu praticava esse exercício na época que eu estava para ser padre, que são exercícios espirituais inacianos. Marcelo, mas você não é agnóstico? Sim, tá, mas durante muitos anos da minha vida eu fui católico. E os exercícios espirituais inacianos faz que você, né, ele busca que você converse pouco para que você possa enfrentar os seus demônios, ou seja, enfrentar você mesmo. Porque quando você para realmente de jogar palavras fora simplesmente para manter um barulho externo para não se encontrar com eu, tá? Você acaba não se reconhecendo e muito menos identificando a sua particularidade. Ok? A câmera, né, tá tentando buscar o zoom, tem que ficar um pouco mais longe. Então, ao decorrer do ano passado, né, para a data atual, e após, né, esse tempo que eu tive de dengue, que eu fiquei muito recluso, né, muito ali sem conversar com ninguém, na verdade, né? Eu não tinha para quem falar que eu estava com dores, eu não tinha para quem falar realmente o quanto eu estava sofrendo, e eu tive que apenas me encarar. E durante todo esse processo, né, desde o ano passado, agora após uma dengue, tudo, tem demonstrado como ficar em silêncio é algo extremamente necessário para que você possa subir um nível a mais ali em questão de intelectualidade, em questão de até de melhoria como pessoa, porque você começa a medir realmente se é necessário falar ou não, e quando você mede que é necessário falar ou não, você simplesmente vai falar coisas que são realmente úteis. Até na vida monástica, né, a gente brincava muito, né, falando assim, é meio que redundante o lúdico que eu vou falar. Quem ri demais ri até de Deus. Então eu falo, quem fala demais fala coisas desnecessárias, coisas que não vai ter utilidade nenhuma. Então quando você se encontra com silêncio e você começa a medir as palavras que devem sair da sua boca, realmente você vai se tornando uma pessoa muito mais sábia. Porque antes de lançar qualquer palavra, né, que até os antigos falavam, né, uma palavra lançada não tem como você retornar, então é como se fosse uma flecha lançada.
quando você começa a medir realmente as palavras, você pensa, antes de você lançar alguma coisa, é realmente útil o que eu vou falar? Vai enaltecer a pessoa ali, né? Vai melhorar a vida dessa pessoa? O que eu vou falar vai trazer realmente algo necessário que tal pessoa deve escutar? E quando você se acostuma com o silêncio também, pessoal, você acaba escutando muito mais do que falando. E no momento que você escuta muito mais do que falar, você começa a aprender muito mais. Pô, Marcelo, mas as pessoas que falam ao seu redor não falam coisas, por exemplo, inúteis? Sim, você aprende até sobre isso. Você aprende realmente, pô, será que eu deveria escutar isso mesmo? É uma coisa que eu jamais falaria. Você começa a pensar, o que esse cara falou é uma coisa que eu jamais falaria. Será que essa pessoa... será que realmente eu devo continuar a amizade com essa pessoa? Porque as pessoas gostam muito de escutar inutilidades, tá, de outra pessoa, para realmente comprovar que a outra é inferior a ela, tá? Isso também é fato. Então, eu queria chegar, né, de toda essa prolixidade, né, que foi dita aqui, queria chegar aqui, o silêncio, pessoal, é algo realmente extremamente necessário. E quando você acostuma com o silêncio, aí que está o perigo. Por quê? Porque você não quer ficar jogando palavras fora. Você quer ficar cada vez mais recluso. Por isso que é um caminho sem volta. E por isso que agora eu entendo que os eremitas, né, ali, os monges do deserto, realmente os primeiros exercícios para você se tornar um monge do deserto era viver em silêncio. Era evitar falar. Tá? Pessoas morrem pelo que elas falam. Tá acreditado? O peixe morre pela boca? É verdade. Posso enumerar vários casos de pessoas que morreram de coisas que foram lançadas pela boca delas, tá? Durante toda a história. Então, pessoal, o que eu digo para vocês, pratique o silêncio, pratique o exercício inaciano para aqueles que são cristãos. Começa a medir as palavras a serem lançadas, começa a medir as pessoas que estão ao seu redor por meio das palavras lançadas pelas bocas delas. Tá? Escute mais e fale menos. Porque isso é até uma arma para você. Entenderam? Então, pessoal, o silêncio é algo viciante. É algo que vai realmente torná-lo uma pessoa melhor.